Peço aos irmãos que abram sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 21. Evangelho de João, capítulo 21, do verso 1 até o verso 25. João 21, 15 a 25. João, capítulo 21, 15 a 25, diz assim: E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais que estes? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por ter dito terceira vez: Amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Na verdade te digo que quando eras moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias, mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. E disse isto, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isso, disse-lhe: Segue-me. E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, e que na ceia se recostara também sobre o seu peito, e que dissera: Senhor, quem é que te há de trair? Vendo Pedro a este, disse: Senhor Jesus, é deste que será, e deste que será? Jesus lhe disse: Se eu quero que ele fique, até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Divulgou-se, pois, entre os irmãos este dito que aquele discípulo não haveria de morrer. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria, mas se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Este é o discípulo que testifica estas coisas e as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, muitas outras coisas que Jesus fez, e cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém. O texto que acabo de ler é um texto conhecido, possivelmente o irmão já deve tê-lo lido ou ouvido alguma reflexão. Esse é um momento pouco depois da morte e ressurreição de Jesus. Ele resgata uma conversa com Pedro, porque Pedro, uns 2 dias antes, havia negado a Jesus. E havia negado Jesus 3 vezes. E naquele momento, Jesus, pouco antes, enquanto estava reunido com os discípulos, Jesus respondeu e disse a Pedro que antes que o galo cantasse, Pedro negaria Jesus 3 vezes. E ele falou assim: não, eu não vou fazer isso, vai Pedro, tu vai. E acontece exatamente essa cena, você vê Jesus sendo levado, preso, e ali começou um questionamento sobre quem era Jesus, o pessoal do Sinédrio, os líderes religiosos, e João era um apóstolo que tinha um parente dentro do Sinédrio, ali um conhecido, e ele levou junto Pedro. Ficaram do lado de fora ali, aguardando para querer saber o que ia acontecer com Jesus. E Pedro, como era uma noite fria, Pedro estava se aquentando com as pessoas, né? Estava ali no meio da fogueira, e por 3 ocasiões diferentes, 3 pessoas chegam a Pedro e dizem: você é o discípulo dele? Ele: não, sou não. E a narrativa conta que na terceira vez, Pedro até insultou a pessoa, dizendo que não era. O texto bíblico, então,
diz que imediatamente após negar 3 vezes o galo cantou e Pedro chora amargamente. Essa história que acontece um tempo antes do texto que acabo de ler, mostra o cuidado do Senhor Jesus para conosco e para com Pedro, mesmo quando nós falhamos com Ele. Às vezes nós fazemos escolhas, tomamos decisões, falamos algumas coisas que não agradam ao Senhor, e nós, como temos um senso crítico muito forte, o que nós fazemos? Nos recolhemos da nossa tristeza, nos recolhemos da nossa mágoa, nos recolhemos da nossa revolta e nos fechamos. O texto conta que Jesus, esse momento que aqui acontece, os discípulos estavam pescando. E Jesus aparece a eles e na situação ele fala, olha, joga a rede do outro lado que vocês vão pegar. E um pouquinho antes disso, os discípulos jogam, pegam bastante peixes, e um dos discípulos disse, é o mestre. E Pedro vai em direção. Chegando lá, Jesus já estava preparando um peixinho para comer, peixe frito na beira da fogueira, deve ser gostoso, né, irmão Paulo? Jesus então está ali esperando Pedro, e possivelmente Pedro totalmente acanhado, e agora, como é que eu vou seguir Jesus com a minha vida? E agora, como é que eu vou obedecer o mestre, porque eu o neguei? E agora, muitas vezes nós deixamos de servir a Deus, porque deixamos essa pergunta bater na nossa mente. E agora, com a minha vida? E agora, com as minhas escolhas? E agora, com o que eu acabei de fazer? Como que eu vou servir a Jesus? E Jesus não faz nenhuma repreensão a Pedro. Ele faz 3 perguntas. Pedro, você me ama? E Pedro responde 3 vezes, sim, Senhor, eu te amo. E a ordem de Jesus, a orientação de Jesus, o direcionamento de Jesus é, então cuide dos meus cordeiros, cuide do meu rebanho. Você vai ficar, eu vou embora, eu não vou estar aqui, você vai estar. Então cuide daqueles que eu estou colocando nas suas mãos. Naquele momento, Jesus estava fazendo um tratamento no coração de Pedro, dizendo, Pedro, não é o que você fez comigo, mas o que você vai fazer diante da minha ordem. O que significa, Pedro, me amar, não é acertar, significa se colocar à disposição, Pedro. Pedro, me amar não é fazer tudo certo, mas é estar à disposição para cuidar do que é meu, Pedro. Pedro possivelmente estava com muita vergonha, olhar para Jesus cara a cara depois de tê-lo negado, sabendo que ele sofreu numa cruz por causa dos pecados dele, e ele contribuiu ainda mais, e muitas vezes, assim como Pedro, nós fazemos, quando somos confrontados em algo que nos envergonha, a gente quer mudar a direção da conversa, e Pedro tenta fazer isso, porque ele fala, e o que vai acontecer com João, que encostou no peito do Senhor lá, né, e perguntou quem que ia negá-lo, quem que ia trair, e Jesus disse, se eu quero que ele fique até que eu volte, o que você tem a ver com isso, Pedro? Siga-me. Às vezes, quando nós estamos passando por situações desse tipo, nós fazemos exatamente isso. Procuramos olhar para alguém que possa justificar ou diminuir a nossa responsabilidade, para então fugirmos da nossa própria. Mas Jesus tem um alvo, que é nos tornar homens e mulheres que o seguem, independentemente do que estamos sentindo, independentemente do que está acontecendo à nossa volta, independentemente se Jesus está presente ou não. Naquele momento, Jesus olha para Pedro e diz, Pedro, para de ficar olhando para os outros, tentando amenizar o teu lado. Pedro, para de tentar ficar escondendo as suas emoções.
achando de que só porque você errou, você não tem mais solução. Pedro, eu estou te chamando. Eu quero que você vá e cuide dos meus cordeiros. Mas para que isso possa acontecer, você tem que me seguir. Você tem que vir após mim. Foi por isso que Jesus disse que quem decide segui-lo precisa carregar a sua cruz e segui-lo em seguida. Os nossos medos, as nossas preocupações, as nossas decepções, os nossos erros, eles vão sempre existir, mas eles nunca serão motivo de Cristo não nos amar. A única coisa que impede de Jesus nos amar é nós rejeitarmos o amor dele. Foi por isso que Jesus perguntou a Pedro: Ei Pedro, você me ama? Jesus não perguntou, você está arrependido? Nem perguntou para Pedro: E aí Pedro, como é que você está se sentindo depois de ter me negado 3 vezes? Não. Ele olha para Pedro e pergunta: Pedro, você me ama? E ele responde: Sim, Senhor, eu te amo. Então, Pedro, cuide daqueles que estou dando nas suas mãos. Faça bem aquilo que é meu, que está nas tuas mãos. Mesmo que hajam sentimentos de tristeza, mesmo que hajam sentimentos de decepção, mesmo que às vezes os resultados não são aqueles que esperamos, cuide daquilo ou daqueles que são meus. E aí você estará me seguindo. O texto bíblico conta que este homem, Pedro, se tornou um dos maiores apóstolos do Senhor Jesus. E a tradição cristã diz que ele, quando foi morto, ele ia ser crucificado, como foi Jesus. E conta a tradição de que ele pediu: não me crucifiquem como meu mestre, eu não sou digno. E aí colocaram a cruz de Pedro de cabeça para baixo. E ele foi crucificado de cabeça para baixo. Assim conta a tradição. É por essa razão, por exemplo, que você vê o Papa, quando ele está sentado numa determinada cadeira, a cruz está invertida, porque é o símbolo petrino. Alguns gostam de, não, aquele é símbolo do demônio. Não, aquele não é o símbolo do demônio. É o símbolo de um homem no passado que serviu a Jesus e morreu na cruz dizendo: eu não sou nem digno de morrer igual o meu mestre. E aí conta a tradição que ele foi morto de cabeça para baixo. Pedro, aquele homem que falava mais do que devia, que agia antes de pensar e que se metia em encrenca, se tornou um homem servo que na sua epístola ele fala de santidade, santidade que transforma. Portanto, vamos nós aprender com este homem de Deus, que na sua vida ele reconheceu suas limitações, suas dificuldades, ele admitiu suas falhas, e ao fazer isso, ele conseguiu seguir Jesus sem receios. Porque a única coisa que Jesus perguntou para ele é: você me ama, Pedro? E aí, meu irmão, você ama Jesus? Você tem amado Jesus no seu dia a dia, mesmo com suas dificuldades, mesmo com suas dores, mesmo com sua teimosia ou pecado? Tem demonstrado ao Senhor o seu amor? E Ele vai olhar para você e possivelmente dizer: então, se você me ama, cuide daqueles que são meus. Cuide daquilo que eu deixei nas tuas mãos para você fazer. E você vai ser abençoado.
Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida, sua semana, seu tempo de oração, para poder entender que o nosso Senhor nos tem chamado diariamente para amá-lo. E amor não é um sentimento. Eu sempre repito essa frase. Algumas pessoas às vezes têm dificuldade de entender. Porque amar é uma decisão. É quando você olha para alguém ou para algo e decide cuidar, e decide zelar, e decide proteger. Sem pensar se merece ou não. Sem pensar se tem alguma coisa de volta ou não. Simplesmente ama. Que possamos nós amar o Senhor Jesus, não pelo que Ele pode lhe dar, mas pelo que Ele já lhe deu, a sua vida. Deus abençoe. Vamos orar? Vamos encerrar esse momento com oração e após teremos pós-lúdio instrumental. Querido Senhor, te sou grato por mais esta noite e o tempo em que aqui estamos juntos. Muito obrigado porque o Senhor cuidou de nós de tal maneira que nos permitiu chegar aqui. Não somente nos permitiu, mas também nos abençoou para poder louvar ao Senhor e podermos também meditar na Tua palavra. Que saibamos, ó Senhor, amar a Jesus como Pedro viveu a sua vida depois que Jesus subiu aos céus. Este homem que nos é um exemplo de como devemos imitar o Mestre. Agradeço, Senhor Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós, não pelos nossos méritos, mas por causa do seu tão grande amor. Peço ao Senhor o teu perdão, sustentação ainda maior e compreensão da tua vontade, para que a cada dia possamos vivê-la para a glória do teu santo nome. É no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Que Deus abençoe a todos. E hoje, agora o hábito, agora a todos e a todas, né? Isso não existe, irmãos. Língua portuguesa, todos é tanto masculino quanto feminino. Ah? É uma forma de tentar agradar aí a sociedade. Faça isso não. Deus abençoe. Vamos em paz.